E se você tivesse de escolher ficar com apenas de um dos seus filhos, qual seria o seu sentimento? Olá, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e juntos vamos estudar o capítulo 21 de Gênesis, que começa com a promessa tão aguardada sendo cumprida. Sara, aos quase 100 anos de idade, tem o seu primeiro filho, chamado Isaque. Ele teve esse nome porque Deus fez ela rir e todos que ouvirem a história dela rindo ririam junto com ela. A alegria desse filho tão esperado contagiou todo o arraial. O nascimento de Isaque, trazendo a realização de sua mais cara esperança após uma espera de uma duração de uma vida, encheu de alegria as tendas de Abraão e de Sara, principalmente quando ele foi desmamado, pois uma festa foi dada. Mas para Agar, este acontecimento foi a destruição de suas aspirações enternecidamente acalentadas. Ismael, agora um rapaz, fora considerado por todos no acampamento como o herdeiro da riqueza de Abraão e de suas bênçãos prometidas a seus descendentes. Agora foi subitamente posto de lado e em seu desapontamento, mãe e filha odiaram o filho de Sara. O regozijo geral aumentou a sua inveja até que Ismael ousou zombar abertamente do herdeiro da promessa de Deus. E olha só como o ser humano se ilude facilmente. O plano de Deus era claramente um, mas a falta de confiança no poder dele fez com que Sara desse Agar a Abraão e por isso ela se achou superior a sua senhora. E mais ainda, mesmo depois da segunda chance dada por Sara, depois do anjo tê-la instruída a se humilhar perante Sara, ela ainda assim projetou em seu filho os sentimentos de que ele seria o herdeiro das riquezas de Abraão e das promessas de Deus. E Sara viu na disposição turbulenta de Ismael uma fonte perpétua de discórdia e apelou para Abraão, insistindo que Agar e Ismael fossem despedidos do acampamento. O patriarca foi lançado em grande angústia. Como poderia banir o seu filho Ismael, seu filho ainda tão ternamente amado? Em sua perplexidade, rogou a direção divina. O Senhor, por meio de um santo anjo, determinou-lhe satisfazer o desejo de Sara. Seu amor por Ismael, por Agar, não lhe deveria impedir, pois apenas poderia ele estabelecer a harmonia e a felicidade de sua família novamente. E o anjo lhe fez a promessa consoladora de que, ainda que separado do lar de seu pai, Ismael não seria abandonado por Deus. Sua vida seria preservada e ele se tornaria o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu à palavra do anjo, mas não sem uma dor aguda. O coração do pai estava oprimido por mágoas indizíveis quando despediu Agar e seu filho. A instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Isso declara que os direitos e a felicidade dessa relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com um grande sacrifício. Sara era a única esposa legítima de Abraão. Seus direitos como esposa e mãe nenhuma outra pessoa tinha prerrogativa de partilhar. Ela reverenciava seu marido e nisso é apresentada no Novo Testamento como um digno exemplo. Mas não queria que as afeições de Abraão fossem dadas a outra e o Senhor não a reprovou por exigir o banimento de sua rival. Tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus e foi esse o erro que determinou o casamento com Agar. Sendo assim, Abraão se levantou cedo e deu pão e água para Agar e seu filho antes de despedi-los e eles partiram pelo deserto de Berseba até que a água do odre acabou. E não importava o caráter que Agar teve com Sara ou com Isaque, ela ainda era uma mãe que amava o seu filho. E não suportando a ideia de vê-lo morrer, deixou Ismael embaixo de um arbusto e se distanciou dele para que não visse o seu filho definhando. Ela levantou sua voz e chorou, porém Deus ouviu a voz do menino e um anjo veio do céu confortar Agar, perguntando o que a afligia e dizendo ainda mais que ela não precisava temer, pois Deus havia ouvido a voz do menino e que ele seria uma grande nação. Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço onde ela pôde encher o seu odre de água e pôde dar de beber a Ismael. E por amor a Abraão, Deus esteve com ele no deserto, onde se tornou um arqueiro, e ele habitou ali no deserto.
E em dado momento, sua mãe lhe deu uma esposa que também era egípcia como ela. Agora veja uma coisa, Agar chorou, mas Deus ouviu a voz do menino. Agar não era temente a Deus, ao menos não totalmente, senão ela não teria dado uma esposa de sua própria terra natal, pois certamente ela sabia qual era a religião dos egípcios. E certamente ela sabia que isso era completamente contrário à religião de Abraão. Porém, seu filho, por mais que tenha se desviado por um tempo durante sua vida dos caminhos da verdade, no final dela, ele voltou a invocar o nome do Deus de seu pai, e naquele momento, embaixo do arbusto, ele havia acabado de sair da casa de seu pai. Ele ainda não era casado, sua mulher ainda não o havia afastado completamente dos caminhos de Deus. As memórias do Deus verdadeiro ainda estavam bem frescas e bem vivas em sua mente. Quem sabe o anjo não veio pela oração que Ismael fez ao Deus de seu pai. Afinal, Deus ouviu a oração do menino. É verdade que Ismael voltou a adorar o Deus verdadeiro só no fim de sua vida, e glória a Deus por isso, mas infelizmente sua posteridade, sua descendência, não seguiu os passos de conversão do pai, mas sim apenas os traços de caráter que ele mostrou durante os anos de sua juventude e vida adulta, o que fez com que seus descendentes fossem povos pagãos, pois a cultura egípcia foi um grande alicerce na construção, visto que a mãe e esposa de Ismael eram egípcias, e esses descendentes fizeram e fazem até hoje guerra contra o povo de Deus, literal e espiritualmente. Separado do pai e amargurado pela contenda e discórdia de um lar destituído de amor e temor de Deus, Ismael foi compelido a escolher a vida selvagem e pilhante de chefe do deserto, sendo a sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Em seus últimos dias, arrependeu-se de seus maus caminhos e voltou ao Deus de seu pai, mas permaneceu o cunho de caráter dado à sua posteridade. A poderosa nação que dele descendera foram um povo turbulento, gentio, que sempre foi um incômodo e aflição aos descendentes de Isaac. Mas o capítulo 21 não termina aí, pois Abimeleque vai junto com o capitão-chefe de seu exército até Abraão, pois viu que ele era abençoado em tudo o que fazia, e ele certamente temeu e pediu que Abraão jurasse que não agiria falsamente com ele, nem com os seus descendentes. Abraão jura que não agiria falsamente, porém ele repreende Abimeleque por causa de um poço que os servos do rei haviam tirado dele violentamente. Lembra, eles estavam no deserto, um poço era algo difícil de ser cavado e ao mesmo tempo era muito valioso. E Abraão estava privado de um poço que era de sua propriedade. Porém, o rei fala que ele nem sequer estava sabendo dessa história e que não tinha envolvimento nisso. Então, eles fazem um pacto. Abraão deu ovelhas e gado para Abimeleque, porém 7 cordeiros ele deixou à parte para que servissem de testemunha perante Abimeleque que Abraão havia cavado o poço no lugar que foi chamado de Berseba, pois ambos ali juraram. Lembra, o deserto onde Agar viu o poço era exatamente esse lugar, Berseba. Então, mesmo depois de longe da casa de seu pai, as obras do pai continuaram cuidando do filho. O poço que Abraão havia cavado saciou a sede de Ismael. Assim Deus faz conosco, mesmo nós estando longe dele. Se somos os seus filhos, ele continua providenciando o cuidado, pois a esperança de voltarmos para ele é a última que morre. E se você gostou do final dessa história, de um final feliz e lindo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas histórias lindas que estão dentro da Bíblia. E caso você queira apoiar o canal, você pode encontrar um Pix aí na descrição do vídeo. Fiquem com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Até o próximo capítulo. Tchau!